Fala pessoal do Pensa Alto Podcast, hoje mais uma entrevista sensacional, tô aqui com o Eric Medeiros, ele é investidor, ele é consultor, ele conhece tudo do dinheiro e ele vai dar uma aula para nós, ele vai ensinar como eu ganhando pouco vou ficar rico, não é isso? Claro, com toda certeza. Ô Eric, obrigado pelo retorno aqui e para atender o nosso público aqui também, não só do Pensa Alto Podcast, mas também o pessoal aqui do Segurança e Defesa TV. A gente vai falar para um público bem amplo hoje sobre essas possibilidades. Obrigado, Eric, por ter vindo aqui. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui novamente falando com vocês. É uma honra, estou aqui para tentar ajudar um pouco um investidor aí pequeno, um investidor grande, médio. Mesmo quem tá no mar do consignado, você vai dar um jeitinho aí. Quem tiver R$30 já dá para investir. Sério mesmo? Sério mesmo. Cara, hoje a gente consegue investir com muito pouco. Cara, eu acho que é legal a sua vinda aqui, porque nós tivemos o aumento da taxa do Selic, né? Certo. Cara, você pode dar uma geral, por que isso é bom, por que isso é ruim, o que impacta na vida, por exemplo, de um servidor público, de um agente de segurança, de uma dona de casa, de uma pensionista, isso é bom ou ruim, cara? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, tá? A gente não tem, normalmente na economia, quando a gente fala em economia, não tem o bom e o ruim, porque pode ser bom para um e ruim para outro, tá? A alta taxa da Selic é ruim num ponto que é a parte de geração de emprego. Por exemplo, quando você aumenta a taxa Selic, igual está o patamar de 14,25% ao ano, isso quer dizer que se você pegar e aplicar em títulos públicos, você vai receber sem risco nenhum 14,25% ao ano de retorno. Para você ter uma ideia, uma indústria normalmente dá de retorno de 10 a 15% ao ano. Então eu prefiro investir num título público sem risco do que investir numa indústria com risco. Então a geração de emprego fica prejudicada. Mas por quê? Porque eu tenho que diminuir a inflação. A inflação está acima do teto da meta. Tá? Então, quando eu diminuo a inflação, como que eu diminuo a inflação? Diminuindo a geração de emprego. Porque quanto menos emprego eu tiver, menos pessoas eu tenho para comprar. Só que esse aumento da taxa Selic, trazendo a inflação para baixo, eu diminuo também o quê? Preço do açúcar, preço do arroz, do trigo, do feijão, da carne. Agora o ovo, né? Você aceita? Daqui a pouco eu tô te pagando em ovos. Porque, na verdade, o ovo... Eu já ouvi falar pisar em ovos, mas pagar em ovos porque tá um absurdo. Tá Imagina assim, aquele jantar, né? Você come o ovo, depois come picanha e depois vai no café. Exatamente. Agora, por exemplo, o outro lado positivo. Se você tem dinheiro para aplicar, hoje é muito interessante. Hoje eu tenho títulos pré-fixados pagando 15% ao ano. 15% ao ano para vencer lá em 2035, 2040, 2045, com essa taxa pré-fixada. O que isso quer dizer? Que se você aplicar hoje, você vai ter o seu retorno 5, 6 vezes mais lá na frente. Então, se você aplicar 100 mil hoje, lá na frente você vai ter 600 mil sem fazer nada, um ganho de 500 mil. Mas eu acho que não é a realidade do nosso público aqui do canal, né? Mas para você aplicar nesse título, sabe quanto você precisa? R$30. R$30? Para aplicar nesse título. Cara, você está me falando, por exemplo, muitos nos assistem aqui, são pessoas comuns, né? Uhum. Ganha lá 4, 5, 6, 7 mil reais, alguns, né? O nosso público aqui. Claro, a gente tem que viver, não é só investir. Mas você está falando que se eu pegar lá uns 100 reais, 200 reais, eu já começo a fazer uma provisão financeira para o futuro, é isso? Exatamente. E quanto mais cedo você começar, melhor é. O que eu costumo pegar e falar que nunca tente começar grande. Tá? Quando a gente fala de investimento. Primeiro você tem que criar o seu senso poupador, a sua cultura poupadora. Como você cria isso? Com 10 reais, com 20 reais. Pouquinho. O valor que não vai te fazer falta. Por quê? Eu tenho que pegar esse valor, tirar, normalmente eu gosto de falar, tira da conta corrente. Tira do seu banco, coloca numa corretora. Escolhe uma corretora que você quiser e coloca numa corretora. Por quê? Porque você tira da tua visão. Eu costumo brincar que é mais gostoso gastar do que poupar. É muito mais gostoso. Tá? Só que o poupar lá na frente vai te dar independência financeira.
E é isso que eu gosto de incentivar a população. Porque quando você tem dependência financeira, A população, mas você está falando para o nosso por público, nosso o nosso público, público aqui do do podcast, né? podcast. Porque quando você tem a independência financeira, pessoal, você pode escolher até onde trabalhar. Pô, legal isso aí. Legal. Mas, cara, você falou uma coisa, hoje é o governo que está pagando esses 14%, né? Selic, Uhum, 15%. E, pô, o pessoal, a gente sabe a realidade, cara. Se sobrar 500 no mês, tá ótimo, né? A gente sabe como é uhum, que é a realidade. Mas você fala assim, cara, se você não. Eu tô interpretando desse jeito, se estiver errado, me corrija. uhum. Cara, ao invés de você comprar uma pizza, borda recheada, compra normal, sobra trintão, sobra cinquentão, sobra cenzão no mês, pensa em investir. Eu vou fazer uma pergunta, cara, que é a pergunta do nosso internauta. Uhum. Você é um consultor financeiro, você faz esses projetos, você acompanha seus investidores. Cara, e se eu for no banco, o gerente não vai vender o produto que eu quero, ele vai vender o produto que vai dar lucro para ele, para o banco. Não, é isso? É E isso. esse é um risco? Esse é o risco. Eu costumo pegar e falar que gerente de banco não é seu consultor financeiro. Gerente de banco, ele é o vendedor do banco. Esse que é o ponto. Ele está representando o banco. Então ele vai vender muitas vezes, igual eu pego e falo, título de capitalização. Os títulos de capitalização, não vou falar aqui os nomes de alguns bancos, mas assim, título de capitalização não é investimento, é jogo. Você vai ganhar dinheiro se você for sorteado. E por que que o gerente do banco te incentiva a aplicar em título de capitalização? Porque você está dando dinheiro para o banco pegar esse dinheiro e emprestar uma taxa de juros alta. Qual que é o objeto Que é do chamado de spread, né? spread bancário? Spread bancário, né? Exatamente. Qual que é a função do banco? Comprar e vender dinheiro. Então, eu tenho que comprar barato e vender caro. Se eu estou te vendendo um título de capitalização onde eu não estou te pagando R$ 1 de juros, E alguns títulos se resgata até com valor menor, se né? Né? você antecipar, sim. Tá. Se você levar até o vencimento, você vai ganhar o que você colocou lá. Você vai ter de volta o que você colocou, sem correção. Ou com uma correção muito pequena. Ok? Então, é isso que é vantagem para o banco. Eu vou pegar dinheiro praticamente de graça e vou emprestar num limite de cheque especial. Vou emprestar num cartão de crédito. Ou vou emprestar até num crédito pessoal. Um crédito pessoal de 4% ao mês. Se eu estou pegando ao custo zero, o banco está ganhando. Por isso que o pessoal fala, não faça consórcio Consórcio em banco. em banco ou em qualquer outro lugar. Não faça O consórcio. consórcio, Eu já ouvi muitos economistas, consultores igual você, e eles, a grande maioria fala, não faça consórcio, cara. Você está dando um dinheiro que você não vai ter rentabilidade, vai pegar esse dinheiro lá no futuro, depois de não sei quantos anos. o consórcio ele só vale a pena se você é sorteado nos 6 primeiros meses. Aí vale muito a pena. Agora, se você não é sorteado, você está deixando um dinheiro lá sem ganho nenhum. Se você chegou num determinado momento que você pegou e falou, eu posso bancar uma prestação de um consórcio. O que eu te recomendo? Pegue essa prestação e aplica no Tesouro Selic. Cara, que é sensacional. Cara, deixa só até fazer esse corte para você, cara. Sensacional, sensacional. Você que acompanha o nosso canal, eu trouxe o Eric aqui justamente para mudar a chavinha, o mindset, mudar a chavinha de você pensar. Cara, se eu vou guardar R$ 100, por exemplo, na poupança, deixar parado na conta corrente, vou comprar um consórcio. Eu vou comprar um consórcio porque lá eu tô guardando dinheiro. Ele tá desconstruindo essa ideia errada. Então, isso que é legal do ouvir do Eric, né? Exatamente. Porque tá errado isso. Tá errado. E outra, tem dinheiro na poupança? Tira da poupança. Joga num título público. É mais seguro. Porque o título público, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, qualquer outro título do governo, é o seguinte, você só vai perder dinheiro se o Brasil quebrar. Se quebrar, tudo já quebrou. Não é só o Brasil, tudo já quebrou. Então, o risco de você perder dinheiro é pequeno. Só que você tem que tomar cuidado, que há um único título público que dificilmente você vai perder dinheiro desde o começo, é o Tesouro Selic.
porque ele valoriza dia a dia, ele tem uma valorização diária. O que acontece com os tesouros pré-fixado e pós-fixado é que eles se chamam marcação a mercado. Então você compra o título em um determinado momento onde ele está valendo um valor. Dependendo da oscilação da taxa de juros, ele pode subir ou cair. E isso pode, momentaneamente, fazer você ganhar ou perder dinheiro. Ok? Porém, se você levar esse título até o vencimento, porque todo título tem uma data de vencimento. Se você levar esse título até o vencimento, você não perde dinheiro. Porque você comprou um título já com uma taxa de juros pré-acordada. Sensacional. Cara, e deixa eu só trazer a realidade aqui do nosso público aqui. A gente tem muita gente que nos assiste aí, que é agente de segurança, pessoal que está aposentado, pensionista, e às vezes o consignado está matando, né? Tá sobrando pouco. Cara, qual que é a ideia de baixar o consignado pensando no investimento? Qual que é obviamente que você não pode dar orientação, é caso a caso, né? Até porque as regras, a regulação do mercado não permite que você fale isso. Mas qual que é a ideia geral? Quem tem muito consignado, que recebe hoje um salário, para desafogar, abrir uma margem, como que você vê isso daí, Eric? O consignado, você tem que tomar muito cuidado, que o consignado é um empréstimo que você pega numa instituição financeira, onde a instituição financeira não tem risco nenhum. Por quê? Consignado significa o quê? Eu vou descontar diretamente da tua folha de pagamento. Então você não vai ter nem a oportunidade de um eventual problema financeiro que você tenha, nem a oportunidade de pegar e falar, eu não vou pagar essa dívida nesse mês. Você não tem essa oportunidade, porque já foi descontado diretamente da sua folha de pagamento. Tá? E assim, você não... qualquer empréstimo, quando a gente faz, você tem um limite que o banco aceita para te emprestar dinheiro. Hoje o limite está em torno de 35% da sua receita bruta. Então, acima de 35%, você não te libera crédito. Então, a tua margem para crédito, ela não pode ultrapassar 35%. Tá? Quando essa margem, como você ultrapassa essa margem? Indo para financeiras que aceitam estourar essa margem. Aí é o risco. Ok? Então, aí você começa a pegar empréstimo em cima de empréstimo até você chegar num patamar aonde você não consegue mais. Deixa eu fazer uma pergunta direta para você, Eric. Muitos policiais assistem o nosso canal, me conhecem. Eu vim da área policial, né? Fui policial por 20 anos. E muita gente acompanha a gente, né? Dá o crédito, muitos militares. Cara, hoje a folha dos agentes de segurança, GCM, policiais, tá comprometida mesmo, em razão dos consignados. Mas, assim, a gente sabe que os policiais, eles conseguem fazer um bico ali, acaba, assim, não importa como que é o bico, oficial ou não oficial. Se eu conseguir lá uma DG, uma delegada, um acréscimo lá de R$200, esses R$200 eu invisto no mercado ou antecipo uma parcela do consignado? O que é melhor nos tempos atuais, uma visão geral? Se você pegou um empréstimo consignado na época que a taxa de juros estava baixa, mantenha o consignado, porque você pegou numa taxa boa, aonde você pode pegar esses R$200, aplicar no mercado, pegar uma taxa maior e você vai ter um rendimento maior. Agora, se você pegar isso, se você pegou esse consignado ou um empréstimo normal, as taxas de juros que estão sendo praticadas hoje, muito cuidado, porque as taxas de juros hoje estão altas. Então, hoje, nesse momento, não é recomendado você comprar um imóvel, comprar um carro, ou mesmo pegar um empréstimo, porque as taxas de juros estão altas. Então, você vai pagar muito por um bem, aonde esse bem não tem aquele valor que deveria e até ter. porque você falou, o governo aumenta o Selic para você não comprar nada, né? Exato. Não vai comprar carro, não vai comprar casa, não vai comprar picanha, não vai comprar ovo, não vai comprar café. Exato. Né? Na economia, a gente pega e fala que não existe pão de graça. O que é isso? O policial que me acompanha sabe que não tem almoço grátis, né? O que é isso? Para você diminuir a inflação, você tem que desincentivar o consumo. Por isso que o Plano Real deu certo lá atrás. Em 1994, o que aconteceu? O Fernando Henrique, eu assisti uma palestra do Fernando Henrique, quando eu estudava na USP, que ele falou que ele nunca mais ia se reeleger a nada.
Porque a política econômica dele foi uma política não populista. Porque naquele momento a gente chegou em patamares de mais de 100% de inflação ao mês. E eu tinha que estagnar isso. Por quê? Quando você chega nesse patamar, o pobre vira miserável e o rico vira milionário. É uma distorção muito grande que acaba com a economia de um país. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que desincentivar o consumo. E eu joguei a taxa Selic para cima de 40%. Se eu não estou enganado, chegou a 42% ao ano. Sem você precisar fazer absolutamente nada. Você recebia 42%. Então, os níveis de desemprego naquele momento bateram recordes que eu acho que dificilmente baterão em qualquer outro momento de vida. Por isso que hoje a gente tem uma preocupação muito grande com a inflação. Porque esse problema, que não afeta só o Brasil, afeta outros países, é um problema econômico que gera muita desigualdade social. E quando a gente gera desigualdade social, para o público que está nos escutando, que é a polícia, isso gera a falta de segurança. Então, aumenta níveis de criminalidade, aumenta toda essa parte que a gente não quer. Por exemplo, se hoje a gente já começa a ver os níveis de assaltos aqui, que eu acabei de ver na televisão, assaltos de moto, assaltos, está aumentando aceleradamente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com a economia. Quando a gente pega e fala, o que o economista faz? O que o consultor financeiro faz? Ele toma cuidado também desse movimento. Quando eu tomo cuidado nessa parte de inflação, eu também estou cuidando do emprego das pessoas. Entendeu? Então, é essa a função do homem de finanças. Cara, do homem ou da mulher, da pessoa de finanças. Eu vou até falar para você que está me assistindo, eu vou deixar o contato do Eric Medeiros, do Eric aqui embaixo, passa o WhatsApp para ele, liga para ele, porque ele faz toda essa parte de consultoria, ele blinda seu patrimônio, sua parte financeira, ele vai falar onde você vai investir. Então, tudo que você teria numa corretora, no banco, banco, ele já disse, né? O gerente vai vender um produto que vai dar lucro para o banco e não para você. Então, obviamente, liga para ele, verifica o que ele pode fazer com R$100, R$200, como que é esse plano de investimento, né? Acho que é bem legal. E outra, é o nome dele, ele está aqui e se der errado você pode colocar nos comentários. Ô Eric, vamos pensar aí no pessoal que está me assistindo, que tem lá, sobrou 200 conto aí, 200 merreca. Deixa eu perguntar, o assistente, você sobra R$200 por mês? Não tá sobrando ainda não. Não tá sobrando. Então, nem pro pessoal que trabalha no podcast tá sobrando 200. Mas vamos supor que sobra 200, cara. Deixa falar o que o pessoal comenta. Ah, vou aplicar no FII. Cara, tô com R$200. Dá para aplicar em FII? Como é que é esse negócio de FII? Explica aí, o que é o FII? FII é fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? É como se você estivesse comprando uma casa, um imóvel. Só que você não está comprando a casa inteira. Você está comprando uma cota. Então, eu tenho cotas que são de R$10 ou cotas que chegam a R$1.000 cada cota. Vai depender do que você comprar. Tá? Quando você compra essa cota, por exemplo, eu comprei uma cota de um fundo imobiliário de shopping. Vamos supor. Então, cada loja dentro do shopping paga um aluguel para o shopping. Aquele fundo, ele vai analisar quanto aquele shopping deu de lucro e uma parte desse lucro é distribuído para os cotistas. Então, via dividendo. O que é dividendo? É a distribuição do lucro. E hoje ainda não é cobrado um tributo em cima de dividendos. Então, você recebe esse lucro sem taxar imposto de renda. Peraí, deixa eu entender. Se eu tenho uma casa e alugar... Vamos lá. Se eu tenho uma casa e vou alugar, o dinheiro do aluguel eu sou obrigado a pagar um tributo de 15%. Porque tá nas regras da Receita Federal o pagamento desse lucro do aluguel. Se eu compro uma loja no shopping, pedacinho dela, porque é chamado de FII, recebo o aluguel dessa loja, eu tô livre desse imposto de renda. Você como pessoa física, mas o fundo imobiliário, que é uma pessoa jurídica, ele já pagou o tributo, ele já pagou o imposto de renda. Mas eu não vou pagar nada. Não, porque você vai pegar esse lucro depois do pagamento do imposto de renda. É mais ou menos assim,
eu tenho dinheiro e vou comprar uma loja no shopping e vou alugar. Se eu não tenho dinheiro para comprar uma loja no shopping, eu compro um pedacinho dessa loja, que é Isso. R$ 100. Aí eu ainda tenho esse pedacinho e ganho um dinheiro desse pedacinho. Exatamente. No mês que vem, eu pego esse dinheirinho que entrou, posso comprar mais outro pedacinho. Pode comprar. Aí eu sei que tem gente que tem lojas, só em loja, constitui um verdadeiro patrimônio em FII. É Uhum. verdade isso? É verdade. Porque ele te gera lucro sem uma tributação. O que você tem que tomar cuidado? Porque o FII é uma renda variável, é um título variável. O que significa um título variável? Você pode comprar ele hoje a R$ 100 e amanhã ele está valendo 80. Ele tem essa variação. Ou você pode comprar ele a R$ 100 hoje e amanhã ele está valendo 120. Então, quando você ganha, o que você tem que pensar num momento é, quando eu estou comprando, qual que é a vacância desse imóvel? Porque a gente tem FII de tijolo e FII de papel. O que eu recomendo sempre é comprar FII de tijolo. Por quê? Não é fundo imobiliário? Você não está querendo aplicar em imóveis? Por que você vai aplicar em créditos a receber, que são os papéis? Tá? Então, aplique em tijolo. Entra em tijolo. Quando você aplica em tijolo, você vai olhar para aquele fundo imobiliário, e é por isso a importância de um consultor financeiro. Porque você vai entrar lá e você vai pegar, tá, eu quero comprar o fundo imobiliário do Plaza Sul. Tá? Aí eu vou olhar lá, qual que é o valor patrimonial desse fundo? Você está falando que você compra pode ter o valorização patrimonial que não se confunde com o ganho financeiro. São coisas diferentes. Coisas diferentes. Quando a gente aplica em renda variável, a gente tem que olhar o ganho de capital como um todo. O que é o ganho de capital como um todo? É a valorização que aquele papel teve e o quanto você recebeu de dividendos. As duas partes que tem que somar o que é o seu ganho de capital. Então, normalmente, o que eu faço nos meus investimentos e quando eu recomendo alguma coisa, algum investimento para algum público, tá? Para alguma pessoa, eu olho qual que é o valor patrimonial daquele fundo. Vamos supor que o valor... porque é complicado pro pessoal aqui que assiste. Exato. Por isso que eu preciso do consultor. Se o cara ficar abrindo papéis, demonstrações contábeis, as análises, né? Pô, o cara não vai entender nada. E outra, não vai entender nada. Muitas das vezes tem algumas coisas que estão por trás que uma pessoa leiga não vai identificar. Que não é da área, né? Exatamente. E é por isso que um curso de finanças, um curso de economia, de contabilidade, duram 4, 5 anos. Como tudo na vida. Entendeu? Então... Não tem atalho, né? Não tem cursinho de internet aí de R$ 10 para você aprender análises financeiras. Tem, mas você não vai aprender nada. Vai te enganar. Né? Exatamente. Vai te enganar. Então, o que acontece? Vamos supor que você pegue um fundo imobiliário que, na verdade, você está valendo, o valor patrimonial dele está valendo R$ 80. Ok? O valor patrimonial dele é R$ 80. O que é o valor patrimonial? Se eu pegar o meu ativo menos o meu passivo, o que sobra é o meu patrimônio. Esse é o valor patrimonial. Então, tudo que eu tenho a receber, menos tudo que eu tenho a pagar, o que sobrar é o valor que me resta daquele bem. Esse é o valor patrimonial. Vamos supor que ele está valendo R$ 80. E aí você vai na Bolsa de Valores, vai comprar esse imóvel e ele está valendo 90. Você vai comprar? Não, porque é a mesma coisa você pegar a tabela FIP do carro, eu falar, esse carro vale 100, só que ele está me oferecendo 120. Por que eu vou pagar 120 se ele vale 100? Essa medição do valor patrimonial é a tabela FIP. Mas o cara pensa assim, vou pagar um pouquinho mais porque eu vou ganhar mais dinheiro ainda no futuro. É um pensamento errado, né? E o gerente, não tô falando que todos os gerentes fazem isso, mas eu já vi muitos gerentes falando, não, você vai comprar porque lá no futuro vai valorizar. Tem essa história, lá no futuro vai valorizar. Mas o presente, o dinheiro, ele tem um valor presente que a gente esquece, né? Que é um conceito da economia, da finança. E aí, cara, eu vou falar pra você. Eu vou deixar o contato do Eric aqui embaixo, porque vale a pena você conversar com ele. Cara, não precisa ter milhões, não precisa ter nem milhares. Sobrou 100zão da pizza lá no final do mês, 200. Sobrou 50, fala comigo. Porque eu acho que, cara, se a gente tem que ter esse espírito de guardar um pouco,
Aí qual que é o objetivo? Ou uma viagem, um carro, mudar de casa, reformar, sei lá, aí cada um vê o que quer comprar, até um iPhone, os caras estão guardando dinheiro. Exatamente. Cara, aí você tem o papel, você tem um tijolo do FI, Aham, certo? Aí certo. você explicou tal. O FI, ele não tem um fundo garantidor, né? O Ele FII não não tem tem. garantia nenhuma. A garantia é o imóvel. Por isso eu falava, eu vou comprar o tijolo que é físico. O tijolo, qual que é, que é tijolo? São, por exemplo, imóveis que alugam salas de escritório. Então você vai lá no Rocha Velar, que é em frente do Shopping Morumbi. Dentro daquele edifício tem vários escritórios e várias empresas. Então você tem que analisar, quando você está comprando um FII de tijolo, qual que é a vacância daquele imóvel. O que é a vacância? Quantos escritórios estão vazios? Qual é a área que está vazio? Quanto menor a vacância, melhor. Mas é igual o cara que frequenta um shopping center. Toda hora tem loja para alugar. Esse aí sai fora, cara. Uhum. Aí você vai no shopping que não tem loja para alugar, vai nesse. Porque todos os shoppings têm esse FII tijolo. Mas é importante que o Eric faça essa análise. Eu estou recomendando o Eric aqui para você. E vale a pena mesmo falar com ele. Ele não vai cobrar nada, cara. Mas dá uma olhada na carteira de cliente, na carteira de investimento dele. Ele vai fazer uma programação para você que tem 100zão, 500, milão. Né? Eu acho que é legal. Por isso que a gente traz uma pessoa que tem. Ele tem a profissão regulamentada, ele é regulamentado pelo mercado e tem o nome dele, cara. Ele não pode fazer besteira não com o seu dinheiro, porque aí dá ruim, né, para você. Claro, Dá ruim. sempre dá ruim. E eu só queria compartilhar com você sobre o FI, por isso que eu chamei ele aqui, além de ser especialista, é que eu tive eu queria comprar uns apartamentos, mas não tenho dinheiro para comprar apartamento, vou comprando o FI tijolo, quando a valorização patrimonial e financeira. Aí, na hora que deu para comprar apartamento, eu vou comprando os apartamentos. Não, como se eu comprar os apartamentos, comprei meia dúzia. Meia dúzia não, pelo amor de Deus. Comprei um apartamento, né, de investimento, mas o que foi legal é que eu investi no FII tijolo e foi... esse investimento em tijolo, ele foi finalizado. Acabou. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram as cotas, né? O valor patrimonial dividiu pelas cotas. Eu ainda recebi um dinheiro muito maior do que eu investi. Então, a segurança obviamente, que eu observei lá o valor patrimonial, o valor de mercado, mas quando ele se desfez, porque tem todo a CVM controlando, tem um mercado regulador disso aí. Na hora que se desfez todo esse patrimônio, o valor que eu recebi por cota era muito maior, quase o dobro do que o meu investimento, fora toda mês a mês que eu acabei recebendo. Então eu falo, cara, na minha experiência, na minha situação, valeu muito a pena investir em FII tijolo. Mas eu fiz isso, claro que eu peço as dicas pro Eric aqui, né? O Eric não cobra nada de mim, mas, cara, liga para ele, eu acho que vale a pena. E sabe que... Eu ainda te falo um pouco mais. Fala. Eu acho que é mais seguro você comprar vários títulos de FII do que um imóvel único. Por quê? O que é o que eu chamo de arca? Alguns consultores financeiros têm essa cultura arca, que é dividir o seu patrimônio em várias partes, para você se proteger. Vamos supor que você comprou esse imóvel no centro de São Paulo e de um dia para a noite, aquela rua do seu imóvel foi invadida pela Cracolândia. Não, mas não é o caso. Então Mas fique tranquilo, eu olhei bem o imóvel. Na verdade, eu venho fazendo esses investimentos. Cara, eu tô indicando sim, realmente, o Eric, e eu posso indicar porque é o que aconteceu comigo, né? Eu tô na área digital já há bastante tempo, né? Você sabe disso, hoje no podcast, mas sempre professor de cursos digitais. E eu vim pegando esse dinheiro que sobrava na área digital e fazendo investimento em FII tijolo. E sempre que o FII tijolo era o valor de um imóvel, eu comprava um imóvel. Um apartamento pequeno, esse negócio de 15, 20 metros quadrados, né? Esses estúdios que eles chamam. E eu fui comprando ao longo desse tempo aí. Então hoje eu tenho um patrimônio que eu fiz e eu tô dando, na verdade, tô dando um depoimento, cara. Isso é de verdade. Isso aqui não é. A gente nem combinou essa fala. E ao longo desse tempo eu acabei comprando alguns apartamentos que eles servem hoje de rentabilidade para mim, uma renda passiva. E eu mostrei para você, né? Eu abri a carteira aqui minha, que eu tenho o FII, né? Eu mostrei para você. Eu tenho, não tem propaganda nenhuma aqui. Eu tenho uma carteira no Nubank, onde eu coloco meus investimentos, e o Nubank não me patrocina, e
né? E aí eu mostrei para você, olha, eu tô perdendo dinheiro em criptomoeda. Te mostrei porque tá caindo, né? E eu não te mostrei, mas eu também tenho o tijolo aqui. Aham. Então, assim que eu tiver um dinheiro para comprar outro imóvel, eu vou comprar outra casinha pequenininha, outro apartamentinho, aí o apartamentinho vai por Airbnb. Mas tudo isso, cara, não foi de um dia para o outro. E eu não comecei com 10 mil, 20 mil, 30 mil. Eu comecei com R$ 500, valor de uma aula, né, de uma DG de uma delegada, de um bico aí que eu fiz. Comecei com 500 conto, cara. Exato. Mas eu comecei. E aí Uhum. você vai. Na hora que você põe R$ 500 lá no FII, aí no outro mês, o R$ 500, o patrimônio vale 505. E de rendimento vem 30, R$ 50. Falei, meu, esse negócio aqui gera dinheiro, velho. Exato. Esse É negócio- isso Aí você vai mesmo. pegando o gosto de investimento. E o melhor, tá lastreado, quando você compra um FII, tá lastreado através de um escritório que você comprou, através de um shopping, através de um galpão logístico. Galpão logístico na época do Covid, nossa, Não, era o melhor foi aí que eu, investimento. foi aí que eu, foi aí que eu ganhei um dinheirinho aí, cara. Porque eu Exato. tinha que dar aula digital, né? Aula no Aham. EAD, comecei a ter mais aula, e aí o meu dinheiro eu coloquei nisso daí. Cara, mas assim, vamos tirar a dúvida da nossa audiência, né? Lembrando, hein? O telefone do Eric aqui embaixo. Muita gente fala de investir também em criptomoedas. Uhum. Cara, tem tanto vídeo no YouTube, tem tanta coisa no YouTube, e assim, a expressão nada contra, mas claro, sendo contra. Tem muito moleque falando aí de investimento, o cara não tem informação. O cara criptomoeda é investimento ou é risco? A minha opinião é risco. Antes de começar até a falar de cripto, todo consultor que aparecer em qualquer lugar, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Twitter, seja onde for, tá? Que pegar e falar de ganhos elevados no mês, puxa, porque isso não existe. Eu costumo pegar e falar que só vai ganhar muito dinheiro no tráfico, e isso é contra a lei, tá? Então, o resto você vai ter que batalhar. Tá? Eu costumo pegar e falar que investimento é fazer que nem você fez, Rodney. E aos poucos. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E essa maratona pode durar 10, 15, 20, 30 anos. Minha maratona durou 6 anos. Então, Mas assim, cara, tava um pré-Covid, já passou a Covid e já estamos na vida normal. E aí você fez um pé de exata, meia legal, que isso tem reflexos futuros. É isso que você está falando, cara. exatamente. Um estudo na pós-graduação onde eu dou aula. E eu faço isso da disciplina que eu dou de análise de investimento. E a gente faz, uma das aulas, a gente pega e fala como chegar no primeiro milhão. Em quantos anos a gente vai chegar? E aonde eu pego pessoas comuns e pego e falo, quanto você pode aplicar? E a gente faz isso até chegar no milhão. Cara, mas eu vou falar pro público aqui. Eu nunca pensei em chegar no meu primeiro milhão. Eu sempre pensei chegar no meu primeiro apartamento para alocar no Airbnb. O Airbnb também não me patrocina. Cara, eu tô falando os nomes aí, mas eles não me patrocinam, não. Então, como que eu chego no meu primeiro Airbnb? Cara, e o negócio foi tão louco aí que, é, 6 anos aí, eu fiz um patrimônio, mas você falando, ó, eu comecei com R$ 500, aí os 500 vieram 550, no outro mês virou 600, e o negócio foi indo, foi incorporando, aí teve um momento, pô, que eu vou contar aqui pra você, mas eu quero, isso aqui serve pra minha vida, sabe, para mim, é o meu caso. O seu caso, o Eric vai resolver. Mas teve um momento que eu juntei mais da metade do valor de um apartamento, cara, dos 20 metros quadrados, 30 metros Uhum. quadrados, e comprei. E a diferença eu financiei. Só que eu pus para alugar no Airbnb. O valor do aluguel eu pagava o financiamento e sobrava dinheiro. Aí eu falei, sobrou dinheiro, eu vou do fim de novo. Mais o que eu já tinha. Uhum. Cara, o negócio foi uma bola de neve, é igual bola de neve, é uma bola pequenininha. E ao longo desses 5, 6 anos o negócio volumou, cara. Só que é uma bola de neve positiva. Quando Positiva. você faz dívida, você cria uma bola de neve negativa. Cara, mas o que você está falando é real. Eu estou dando meu depoimento porque eu gosto de chamar as pessoas aqui, entrevistar, Uhum. mas eu também gosto de levar a realidade. Não entrevista para ganhar like, ganhar seguidor. Uhum. Isso é bom, claro. Mas, assim, a gente tá trocando aqui experiência de vida, Uhum. cara. Então eu vi que aquela bolinha de neve, assim que eu tive condições de
pagar entrar no financiamento, dando uma boa entrada e colocando esse imóvel no Airbnb e o aluguel do Airbnb, pagando o saldo devedor e eu ainda continuo investindo no FII, cara, 5, 6 anos você constrói um patrimônio acima de 1 milhão. Sim, com certeza. Acima de 1 milhão. E sendo muito conservador, o meu estudo junto aos meus alunos, que também são pessoas que, na grande maioria, ganhavam abaixo de 5 mil reais, tá? Fazendo algo bem conservador, a gente conseguiu chegar no 1 milhão em 15 anos. 15 anos sendo conservador. E a gente não tá falando do 1 bilhão, né? Tá falando comprar um apartamento aqui para ter renda. E você pega e fala, se você pega e fala hoje, se eu tivesse 1 milhão na conta, sabe Eu não teria 1 milhão na conta hoje. Não, mas eu não teria, mas, cara. ó, se você tivesse hoje Eu quero 1 ter 1 milhão... milhão em patrimônio, mas não em conta. Então, se você tivesse 1 milhão hoje no Tesouro Selic, sabe quanto você estaria recebendo todo mês de renda passiva? Em torno de 14 mil reais. Caraca, 14 mil já tá bom, já. Minha independência financeira. Tá? Em torno disso, dá mais ou menos 1,4% ao mês, 1,2% ao mês. Tá? Caraca. Boa, né? É isso aí. Tá? Mas, Então é isso que a gente tem que pensar. É mudar a forma de pensar, né? E quando a gente olha em criptomoeda, o que a gente tem que tomar, isso. o que a gente tem que tomar muito cuidado é que a gente está falando de risco. Na minha opinião, tá? É um investimento, só que é um risco. Por quê? Ao contrário do FII, qual que é o lastro do FII? O lastro do FII, quando eu estou falando lastro, ele está embasado em quê? Por exemplo, o FII está embasado no imóvel. Ele tem a segurança dele no imóvel. E a cripto? Em lugar nenhum. A cripto é uma moeda digital que ela foi criada muitas vezes para resolver um problema financeiro, uma intermediação financeira onde pagador e recebedor, sem passar por uma instituição financeira, sem passar por Banco Central. Porque hoje, vamos supor que você quer pagar alguma coisa que você comprou nos Estados Unidos. Como que isso é feito? Você manda uma ordem de pagamento para o seu banco manda uma ordem de pagamento para o Banco Central, o Banco Central conversa com o outro Banco Central dos Estados Unidos e o Banco Central dos Estados Unidos manda o seu dinheiro para o... E todo mundo ganhando uma taxinha. Todo mundo tendo uma um jogada aqui. Exatamente. Aí. E aqui eu seguro a tributação. Porque aqui é evasão de divisas. Aí o governo, com aquela boca imensa do leão, vem... Mas aí a cripto... Taxinha do amor. Mas a cripto é o seguinte, a cripto não tem esses intermediadores financeiros. Só que, qual que é o risco da cripto? Se você aplicar na cripto pura, que é aquela que você vai lá no exchange e aplica e você recebe um código... Não é essa que eu tenho no banco. Não. Essa que eu mostrei aqui. A gente já vai falar dessa. Tem uma que tá aqui no celular. A gente já vai falar dessa. Tá? Quero saber. Se você pega e você perde o código, que é como se fosse um QR Code e senha, todo o dinheiro que você tinha naquela cripto, você não consegue mais recuperar. Tem um inglês aí que perdeu 8 mil bitcoins, que tá quase 3 bilhões de reais aí. Isso. Será que isso é conspiração? É de verdade, cara? Os 3,6 bilhões de reais. Hoje, na valorização de hoje. Mas na época que ele perdeu, não valia isso. Valia bem menos. Mas 8 mil bitcoins é muito bitcoin, mas na época cara. Valia muito pouco. Porque era algo... Então podia perder. Então. Era algo, não é que podia perder, mas não fazia muita diferença. É verdade. E outra, vamos supor que a gente esteja falando aqui que eu perdi 10 mil reais. Ok? Para alguns, 10 mil reais é um absurdo. Agora, se a pessoa tem 1 milhão, e ela perder 10 mil, ela vai ficar triste? Vai. Mas vai mudar alguma coisa na vida dela? Não. Então é esse juízo de valor que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então a cripto, ela é... Mas 8 mil bitcoins que ele perdeu, ele perdeu no HD, o HD tá no lixão, tá lá na Inglaterra, ele não conseguiu ordem judicial para revirar o lixo. Cara, isso é história, depois dá um Google aí, 8 mil bitcoins perdido por inglês, vai ver que isso aí... E mesmo assim, quem achar, não vai achar os 3,6 bi. Por quê? Porque não vai ter a senha. Não, mas parece que nesse HD tem a senha. Se tiver a senha... É a senha, não é o Bitcoin, é a senha. Exatamente.
Daqui a pouco vai ter uma Mas- legião em cima do lixão. Cara, mas então você está falando, o Bitcoin não é investimento, é um risco. É um risco. É só você olhar o gráfico dele. Da E mesma... você faz essa análise também? Faço também. Mas assim, você pode olhar assim, ó. Ele sobe e desce de uma maneira muito rápida. É verdade. Ok? Então você tem que tomar muito cuidado na hora. O que eu recomendo? Só grandes investidores, pessoas que entendem mercado, que sabem assumir o risco, naquele perfil do investidor. Quando você faz uma pesquisa dentro do site da corretora, tem um negócio chamado perfil do investidor. Se o seu perfil não é agressivo, você nem pode. É esse aqui, né? É. Consegue você colocar aqui, ó. Isso aqui é o Bitcoin aqui, ó. Consegue ver o gráfico? Consegue ver o gráfico? Então, aqui, ó. É isso que você está falando, né? É exatamente isso. Mas deixa eu ver aqui em um ano. Tá caindo o Bitcoin. Então. O que eu faço? Eu vendo ou eu deixo paradinho? Os caras mostraram meu dinheiro? O cara vai olhar quanto eu tenho da conta. Dá pra ver? Mais próximo. Eu vou mostrar quanto eu tenho na conta. 500 mil? 500 mil. Não, não tem. Esse é o valor do Bitcoin. O cara, cadê 500 mil? 500 mil, tá? Uhum, mas aqui, o que que acontece? Cara, é muita grana. Ó Um Bitcoin, né? como já caiu o valor Caiu dele. bastante, então Ó, toma cuidado. Então, tem que tomar muito cuidado, porque já imaginou se o cara comprou lá em cima, achando naquele topo duplo desse gráfico, você acabou de mostrar, tem Vou um mostrar topo esse duplo. aqui. Esse aqui é pior ainda. Esse é o Ethereum. Então, ó o Ethereum. Já imaginou? Dá pra mostrar o Ethereum aí pro pessoal? Só chegando mais próximo. Vamos mostrar o Ethereum. Aqui, gente, dá uma olhadinha no Ethereum. Tá caindo demais, cara. Essas são minhas... Então, você, Eric, você fala, não venda. Deixa do jeito que tá? Nesse momento, depende aonde você comprou. Se você comprou lá embaixo, Não, daqui de um ano, né? Já cobra aqui ó, em cima. então, se você comprou mais de um ano e você tá ganhando dinheiro, Sim, sim. às vezes até vale vender. Sim. Então, é por isso que eu pego e falo, depende de análise para análise. Cara, eu tô pensando o seguinte, ó. Ele tá vendo aqui, tá dando uma aula, na verdade eu tô aprendendo coisa pra caramba. Evidentemente que ele não tá falando de casos específicos, ele tá falando da forma mais genérica possível, até porque o mercado que regula o que ele fala não permite que ele fale de aplicações, investimentos aqui. Mas, cara, eu acho que vale a pena, se você tem cinquentão, cenzão aí, pra guardado aí, se quiser investir, cara, eu acho que é uma coisa bem legal mesmo, porque ao longo do tempo, esses investimentos, eles se transformam em bastante dinheiro, cara. É isso que eu tô falando aqui, né? Exatamente. Mas assim, não vai... Eu vou dar um recado para você, não vai nessa loucura aí, de cara com 15 anos de idade, falando que ficou rico. Caras, procura saber, a maioria é fraude. A maioria é empresas que investem nessas pessoas, eles investem em compras e vendas de você comprar um curso dele, não vai te ensinar nada, cara. O Eric falou, não tem atalho. Cara, para você formar seu primeiro milhão, eu não queria formar o primeiro milhão, mas eu queria ter renda passiva. Cara, 5 anos. 5 anos. Pô, mas 5 anos não é nada. É verdade, agora não é nada, mas 5 anos, cara. Quando você tá no processo, exato. é tempo. Agora você fala, pô, agora o que eu quero? Eu quero transformar em 10 apartamentos. Os 5, 6 que eu tenho vai virar 10. Uhum. E daqui a pouco vai virar 20. E acabou. Mas o mais Entendeu? importante. Mas não quero 1 milhão, não. Mas o mais importante, não paga de viver. Não paga de viver. É isso aí, cara. Por que não pagar de viver? Porque se você só pensar em acumular riquezas, uma hora ou outra você pode ter um pig-pack e ir embora. E outra, eu costumo pegar e falar assim, a viagem que você fizer com 18 anos não vai ser a mesma se você fizer com 50. Não vai, cara. Ok? Então você tem que curtir o momento. Mas curtir o momento com sabedoria. Ok? E o que eu costumo pegar para criptomoeda, você pode aplicar de uma maneira um pouco mais segura de não perder a senha. O que são? As ETFs. Então você entra no banco, numa corretora, no próprio que você tem. Cara, não existe nenhuma indicação, pelo amor de Deus. Mas eu tenho a Nubank, eu tinha da Cristal também. Uhum. Eu tinha outras aí, mas eu coloquei Nubank porque. Colocar. Coloquei na Nubank aqui, nenhuma. Até colocando aqui, ó, gente, eu tava falando aqui, não saiu o áudio, o que eu coloquei, você tá falando de colocar ETF, né? Eu tenho a Nubank, vou abrir aqui, Nubank, então,
a Nubank não me patrocina, né? Então eu posso falar o que eu quiser dela. E aqui eu tenho a parte de investimento em FII e a parte das criptomoedas. Essa aqui é do FII, tá vendo? Tô perdendo dinheirinho aqui, né? Uhum. Então, na criptomoeda eu posso colocar aqui eu não preciso de senha. Ah, você só precisa da senha Do celular. do celular, do seu banco. Mas o banco pega um dinheirinho. Toda vez que eu coloco um dinheiro aqui, ele vai lá e pum. É a taxa de corretagem. Ele vai lá e pega Taxa de corretagem. zero alguma coisa por cento. Sim, exatamente, porque ele está administrando Em cima isso. de bilhões, milhões e bilhões por Exata, dia. mas ele está administrando, é uma taxa. Qual que é o mais seguro? Ou não tem isso aí? Mais seguro que Porque você eu pega e pago fala- a taxa quando eu compro e quando eu vendo. É na entrada e na saída que o cara ganha. Exatamente, é na transação. Até. Por exemplo, eu vou simular uma compra. Tem corretoras que são de graça, tá? Ah, Existem corretoras que são essa de aqui graça. não é de graça, não. Existem corretoras que são de E graça. você indica? Eu indico. Porque eu não sou vinculado a nenhuma corretora, a nenhum banco. Então Você eu é não vinculado ao seu êxito. Se você for um bom consultor, né, você vai ter gente falando com você. Né? Então eu não preciso, eu posso oferecer produtos de qualquer instituição financeira. Eu tenho o CRC ativo. Então eu sou certificado como contador. Tá? O que eu não faço é pegar e aplicar. Aplica em tal papel, aplica em tal papel. O que eu gosto de fazer é mostrar o ambiente que você está inserido e as oportunidades que você tem. E quem decide aonde aplicar ou não aplicar você tem que ouvir, é o consultor. tem que ouvir, é o investidor. É o investidor. Quem tá me assistindo aqui, mas você vai falar, né? É claro. Cara, mas é assim, eu tô pensando, pô, tô legal esse bate-papo aqui, mas o meu público ganha 4, 5, 6 mil reais por mês e quando sobra um dinheirinho. Quanto é caro contratar você? Tipo assim, eu vou pagar um percentual? Por exemplo, eu não vou ligar porque é caro. Não, normalmente. O cara liga, depois você vê se é caro. Exatamente. Normalmente a gente pode fazer um trabalho onde tem uma parte fixa e uma parte variável de acordo com o êxito. E também o cara vai investir pouco, você não vai cobrar mais do que... É claro. E a gente analisa caso a caso. Tá. Vai depender da complexidade do que a gente vai estar inserido. Tá? Então, normalmente eu vai ter que fazer, num primeiro momento, uma consultoria financeira pessoal para saber como essa pessoa está com as suas finanças, porque estancar às consignados, vezes, né? Exatamente, às vezes estancar um limite de cheque especial, um cartão de crédito. Então é muito importante porque isso renegociar uma dívida. Uma dívida, né? Exatamente. Então a gente faz uma consultoria financeira por trás Tá. e depois a gente dá oportunidades que ele tem nos investimentos. Caramba. Entendeu? Vai aplicar primeiro fazer uma reserva de emergência. É importante ter uma reserva de emergência? Muito. Porque hoje, se você ficar desempregado, vamos supor, Tá. não é o caso muito do policial. Do público do canal. Do público do canal. Mas vamos supor que de uma hora para outra você perca a sua renda. Para você tentar se recolocar, são hoje uma média de 6 meses. 6 meses. Então, se você não tiver uma reserva de emergência que te sustente durante 6 meses, você vai passar por. Então, essa é a importância de você ter uma reserva de emergência. Não é só você ganhar e gastar. Claro. Eu sei que é muito difícil poupar. Eu sei disso. Mas eu passei tudo começa com o primeiro passo, igual desse aqui, cara. Exatamente. Porque aí, ao longo do tempo, depois que você formar o seu patrimônio, que você vai ter sua renda passiva, renda passiva não é jogo do tigrinho. Renda passiva não é curso de internet. Cara, eu tô falando porque eu sei. Renda passiva você vai trabalhar para que no futuro você trabalhe menos. Uhum. E a renda passiva vai ser um colchão onde você vai você vai poder viajar para o Beach Park, para o Beto Carreiro. De repente, você vai viajar para os Estados Unidos, para o Chile, para a Europa. Então, essa renda passiva serve para complementar a sua renda da força do seu trabalho. E que se o seu trabalho não der certo, a renda passiva vai te manter numa boa condição. Mas assim, não tem atalho, cara. Não tem curso de 39,70. Tudo curso termina com 97, 297. É tudo assim. A maioria, né? Tudo não. Mas assim, é cara que faz lançamento de curso, ela que fala você vai ter uma renda. Cara, não é isso.
Não é isso. Toma muito cuidado Não com o é que isso. você vê na internet. E que o cara fala assim, não, você vai... O Eric em nenhum momento ele tá falando dele. Mas na internet você, eu juntei 1 milhão, juntei 10 milhões. Esse carro que eu tenho... O cara não tem isso. O cara não mora naquela casa. Ele não tem aquele carro. Não tem. E se tem, é tudo coisa errada, né? É tudo coisa errada. É fraudando o fisco, indo contra É as normas, pirâmide. indo contra as normas da legislação aplicável. Cara, para ser seguro é o caminho, né? Exatamente. É fazer assim. Eu costumo pegar e falar que desde a faculdade, eu sempre tinha a minha profissão, que era o meu plano A, e eu sempre tinha uma renda extra. Era menor do que a minha fonte principal? Sim, era menor. Mas eu costumava pegar e falar, se um dia faltar a renda A, não vai secar, vai diminuir, mas vai continuar pingando dinheiro na minha conta. Não, isso é sensacional, cara. E eu vou falar muito pro nosso público aqui. A gente sempre se vira aqui para sobrar 100, 200, 300. Não deixa na poupança, não. Invista aí. Eu investiria no FI. Na minha situação. Mas sempre conversar com o Eric. Eu acho que você falou bem, cara. Faltou a renda A renda B segura você. Se você tem A e B, a B proporciona você fazer novos investimentos, proporciona você comprar um carro, dar de entrada no imóvel, comprar um imóvel, viajar, né, para o exterior. Eu acho que essa é uma jogada muito interessante. Mas, cara, eu vou dar meu depoimento. Não vá nessas histórias mágicas de investimento de cara que você não conhece. Claro, você me conhece, você sabe quem sou eu. Eu tenho uma história ao longo de 30 anos de vida. Só se colocar no YouTube, sabe colocar meu nome. O Eric também tá vindo aqui. E é melhor ir devagar e certo do que você tentar jogo do tigrinho, jogo do aviãozinho, do foguetinho. Isso aí, não, cara, teoria dos grandes números, você sempre vai perder. Eu costumo fazer uma comparação com o mundo corporativo. Como assim? Vamos supor que você comece a trabalhar e de uma hora para outra, sem uma explicação, você vira o presidente da empresa. Será que você vai estar preparado para estar lá no cargo de presidente de uma grande empresa ou de uma empresa média? Provavelmente você vai quebrar a empresa, porque você não vai estar preparado para aquele momento. Eu posso ter estudado, feito isso e aquilo, mas você não viveu a prática, você não foi passinho por passinho. Tá? Então, no mundo dos investimentos, você também precisa primeiro criar cultura poupadora, entender que a poupança é importante, e eu te garanto, depois você passa a barreira dos 100 mil guardado, que é difícil, mas não é impossível. Depois você passa a barreira dos 100 mil, o teu investimento cresce de uma maneira muito mais rápida. Não, eu sei que você está falando, na hora que deu 100 mil, eu comprei um apartamento. Aí eu, com o saldo devedor, né, das parcelas, eu alugava do Airbnb. E aí, como eu financiei em anos, a parcela era pequena, o Airbnb era maior, né, que sobrava, né? E aí eu peguei a sobra e fui abatendo no saldo devedor. Cara, em menos de um ano eu terminei, um ano e pouquinho eu terminei o apartamento. E aí, o apartamento me rendia uma renda extra e eu continuava na mesma pegada. E isso é uma bola de neve. Ô, Eric, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu espero que o meu pessoal que tenha assistido aqui a essa entrevista tenha se sensibilizado. Se você gostou, entre em contato com o Eric. Eu recomendo você conversar com ele. Não importa se tem cenzão, quinhentão, milão. Conversa com ele. Veja como você pode aumentar aí. Ou caminhar para uma renda passiva, né? Porque eu acho que é extremamente importante. O contato dele, tanto WhatsApp, telefone, vou deixar na descrição do vídeo. Acho que vale a pena conversar com você, né, Eric? Exatamente. E no meu canal do Instagram, eu tenho dicas diárias, totalmente gratuitas. É só entrar lá todo dia. Eu publico tudo aqui do Eric. Eu vou deixar do Eric todos os contatos dele aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu achei sensacional. Eu publico lá todo dia com alguma dica, o que é importante, controle financeiro pessoal, empresarial, pequena e média empresa. Então, toda essa parte está tudo lá. Vai ser um prazer ajudá-los, vai ser um prazer. Eu acho que se você tem um sonho de ter um negócio próprio, beleza, continue com esse sonho, mas procure, então, uma outra renda, que é a renda passiva. Cara, vale a pena, eu tô dando meu depoimento, vale a pena. Eric,
Cara, obrigado pelo Obrigado. bate-papo. Se você quiser que o Eric responder qualquer uma outra pergunta, coloca nos comentários, porque aí eu chamo o Eric para vir na próxima semana, quando ele tiver um espaço na agenda, e ele vai tirar suas dúvidas. Gostou dessa conversa? Deixa o like, se inscreva no canal, tipo assim, aquela coisa toda. Coloca seus comentários que eu chamo o Eric. Eric, Obrigado. obrigado. Pensar grande dá o mesmo trabalho de pensar pequeno, hein? E pensar alto é melhor ainda. Valeu, galera. Tchau. Falou, tchau, tchau.